Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a todas as pessoas que acompanham aqui o canal do YouTube do Grupo Assistencial Frei Anselmo. Eu sou o Victor Cantagesso, espírita, estudante da doutrina, palestrante aqui no canal e presencialmente lá na casa. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu estudo do capítulo 15 do livro Leis Morais da Vida. Lições maravilhosas vocês vêm acompanhando aqui. Se vocês não viram, volta, tem outros vídeos com outras pessoas incríveis também falando desse livro que foi ditado por Joana de Ângeles através do nosso querido Divaldo Franco. Hoje, o capítulo 15 fala sobre filho deficiente. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu selecionei aqui algumas frases do capítulo, então eu vou ler e comentar. Mas antes, vamos fazer a nossa prece e te convidar a tranquilizar, acalmar o coração, onde você estiver, como você estiver. Eu convido para que, se puder, fechar os olhos, se concentrar, imaginar o nosso querido, amado Mestre Jesus, a todos os nossos amigos espirituais que vibram por nós, que torcem pela nossa melhora, que nos inspira em cada instante. Muito obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade da reencarnação e de conhecer os estudos, os ensinamentos do Mestre Jesus, com o auxílio de tantos amigos espirituais, como Joana de Ângeles, Divaldo Franco, que estamos aqui hoje estudando. Muito obrigado por tudo, que tenhamos um ótimo estudo, que esse estudo nos transforme em pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. E também convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Acredito que você já esteja curtindo, compartilhando para as pessoas. Isso é muito importante porque nas redes sociais, na internet, muito é divulgado notícias tristes, desesperançosas. Isso dá audiência. Mas a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que nadar contra essa correnteza e compartilhar coisas boas. Então, se você gosta desse canal, desses ensinamentos, compartilhe com alguém. Mande uma mensagem e fala assim, olha, pensei em você, esse vídeo é muito legal, né? Às vezes dá um bom ânimo no dia e na vida da pessoa. Então compartilhe para as pessoas queridas. Bom, primeiro eu quero falar sobre o título do capítulo, né? Que fala sobre filho deficiente. Essa palavra, ela é muito discutida, né? Assim, então, pessoa deficiente é como se a gente colocasse um rótulo na pessoa, como se ela só fosse isso. Então, ela tem essa deficiência e ela é isso. E muitas vezes as pessoas entendem essa palavra deficiente como incapaz, inválido, não presta para mais nada, né? Ela é deficiente. A sociedade vem avançando nos estudos e nessa participação das pessoas com deficiência na sociedade. Então existem leis, por exemplo, em que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiências para exercer diversas funções. Então a empresa vai olhar ali para o quadro de funcionários e vão contratar pessoas com deficiências. E aqui, deficiências, quando eu falo, são de todas as formas, né? Físicas, cognitivas, motoras, psíquicas, tá? Porque as deficiências são várias. Hoje, o nosso estudo aqui não é para falar sobre as diferentes deficiências, mas é olhar um pouquinho para para essa questão, né? Que envolve muitas famílias, muitas pessoas. Então, falar pessoa com deficiência, aqui no caso, super respeito Joana de Ângeles, o capítulo é incrível, mas pessoa deficiente, eu me incomodo, acho que poderia ser, né, filho deficiente, né, o título, né, que eu tô falando pessoa, acho que é mais abrangente.
Mas o filho deficiente reduz bastante esse filho a uma coisa só. Então eu prefiro falar filho com deficiência, ou seja, é uma característica da pessoa, assim como todos nós temos deficiências, né? Eu não consigo fazer tudo, eu não sei tocar um piano. Talvez essa seja uma deficiência minha que eu tenha que aprender. Então as pessoas com deficiência não conseguem fazer algumas coisas, assim como eu também não consigo. Então, uma pessoa que vive numa cadeira de roda, né, que precisa se locomover com uma cadeira de roda, talvez ela consiga fazer outras coisas que eu não sei, né? Então, andar com as duas pernas, ela não consegue. Enfim, ela precisa de um amparo, assim como eu também preciso de outros amparos para fazer outras coisas, tá? Então, é uma questão em que a sociedade vem discutindo sobre isso. Hoje nas escolas tem muitas crianças com deficiências cognitivas e motoras também, e que precisamos incluir essas pessoas cada vez mais na sociedade, né? Já foi-se o tempo em que as famílias escondiam seus filhos. Antigamente, assim, muito tempo atrás, até assassinavam essas crianças quando nasciam, né? Porque não ia prestar para mais nada. Então, a sociedade vem avançando e a gente tem que avançar também em várias discussões. Acho que essa foi uma pequena introdução sobre o título, sobre a palavra que a gente tem que pensar, né? Refletir sobre. O primeiro trecho que eu escolhi foi esse aqui, ó. A decepção passou a ser-te um ferrete em brasa. O que agora contemplas não é o filho desejado, por pouco não o detestas. Olha só, aqui vai focar muito no filho. Então imagina um casal em que deseja muito um filho e vê o filho das outras pessoas perfeitos, né, ali com o corpo, correndo, brincando, indo para a escola. Então esse casal deseja ali um filho e quando nasce a criança é uma criança com deficiência. Aqui, né, assim, o que ele fala, né, o que agora contemplas não é o filho desejado, porque ninguém deseja ter um filho que, poxa, não tem uma perna, ou que tem questões cognitivas, que não enxerga. Ninguém tem esse desejo. Todo mundo quer um filho perfeito, como as outras crianças. Por pouco não o detestas. Olha só, é muito difícil as pessoas construírem esse amor. Por quê? Porque é o orgulho ferido. Não é como eu desejei. Não é como eu esperava. O que é isso? Isso é o orgulho dizendo: como que eu não posso controlar o meu próprio futuro? Porque as pessoas ficam com vergonha de mostrar o seu filho, como eu disse, né? Então muitas crianças ficaram escondidas durante muito tempo. As pessoas vão ter que trabalhar muito a paciência, vai ter que cuidar dessa criança muito mais, vai ter que ir em médico, vai ter que fazer isso e aquilo. E não aceita isso que está dado. Então, a criança com deficiência chegou na sua família. Aqui, a Joana de Ângeles usa, né, palavras fortes. Como assim? Agora não contemplas o filho tão desejado. Muitas pessoas não conseguem passar por essa situação de uma forma tranquila, se desespera, fala por que eu, ou se sente muito culpado, né? Às vezes até, né, ali a mulher que gestou fica pensando o que eu fiz de errado, será que eu me alimentei, o meu corpo não foi capaz, ou né, o marido fala, culpa a mulher por isso. Enfim, existem muitos conflitos tristes a partir de uma grande oportunidade de reparação. É o que fala aqui, gente, no segundo trecho que eu selecionei. Olha só. Não podes arbitrar com segurança no jogo dos insondáveis sucessos da reencarnação. Teu filho
deficiente, com deficiência, necessita de ti. Tu, porém, mais necessitas dele. O filho marcado, que resulta do teu corpo, é alma vitimada pela tua alma. Não duvides. Olha só, gente. Essa é uma grande oportunidade de reparar algo que foi construído no passado. É difícil isso, não é? São palavras, né? Olha só, o filho marcado que resulta do teu corpo é alma vitimada pela tua alma. Então, no futuro, foi feito algo, você, enquanto pai, mãe, família, fez algo para essa criança e agora vai reparar. Joana de Ângeles fala, não duvides disso. Então, pessoas que cometem coisas ruins, que plantam, o mal, agora vai ter que reparar ele de alguma forma. Vai ter que cuidar. O exercício de cuidar, de amparar a dor de alguém, também é trabalhoso. É trabalhoso mais ainda se isso foi feito por você mesmo. Então, precisa aproveitar essa oportunidade. Quem mais precisa desta pessoa com deficiência somos nós. Olhar para esta pessoa e pensar, poxa, agora é o meu momento de cuidar. Não é a flor que eu esperava. Poxa, eu esperava que ia nascer uma rosa, nasceu um girassol, mas ainda é uma flor. Cuide bem desse girassol. Não jogue fora. Tem gente que joga e vai ter que reparar isso no futuro mais ainda. Olha só, é uma grande oportunidade de cuidar, de se melhorar. Tem gente que não abandona porque é filho. Mas será que a gente precisa disso? Tem tantas pessoas com deficiência que podem ser amparadas ou porque não tem família que ampare e que nós podemos amparar. Então, se você é uma pessoa, assim como eu, que não tem um filho, um sobrinho com deficiência, tem outras crianças precisando. Então, a gente pode ajudar também para reparar algo em nós. Mas quando vem na família, isso está muito nítido que teve alguma coisa construída no passado e que isso precisa ser reparado, né? Então, o filho, a filha é um espelho de nós mesmos, né? Então, talvez no passado, este ser cuidou de você. Agora você vai ter que cuidar. É uma troca. A gente inverte os papéis. Então, quando fala aqui, né, assim, eu falando e pensando, eu falei, poxa, será que as pessoas vão se sentir culpadas? Porque tem gente que fica culpado, né? Fala assim, poxa, eu fiz um mal pro meu filho, agora eu vou ter que reparar e começa a culpa. Não, gente, caminha. Se fez o mal lá no passado e agora vai ter que reparar, não perca tempo se culpando. Segue, cuida, ampara. Não fica desesperado. Vai ter que trabalhar a paciência, vai ter que trabalhar a compaixão, vai ter que trabalhar. Então aproveita essa oportunidade, tá? Vamos ver aqui o terceiro trecho. Se ele, o que lhe falta, no labor com ele, ama-lo-ás. Da convivência nascerá a interdependência recíproca. Olha só, a gente vai olhar para a pessoa com deficiência e pensar, o que me falta para ser um espírito melhor? O que eu posso aprender com essa convivência? Essa convivência vai transformar a minha vida. Às vezes isso acontece não só através de pessoas com deficiência, mas pessoas que cuidam de pais, mães, familiares nos últimos momentos dessa reencarnação. Então, tem gente que vai conquistando, né, essas deficiências. Então, às vezes é um pai que está acamado, uma mãe que precisa de cuidados contínuos, em que a pessoa não consegue mais comer, não consegue mais tomar banho sozinho, se trocar, ir ao banheiro, e você tá ali ajudando. Então, ela se torna uma pessoa com uma deficiência. Ela tem ali uma necessidade específica, uma dependência sua.
E muita gente comenta que depois de passar por esse processo, depois de cuidar de uma pessoa, essa pessoa se transforma completamente. Então, a ação de cuidar, ela é poderosa. A gente aprende demais. Não só a valorizar a nossa vida, de falar, poxa, olha só o que as pessoas necessitam. E eu preciso aproveitar a minha vida. Preciso. Mas também aprender a ser uma pessoa melhor a partir daquela situação, né? Daquela dor ali, você fala, poxa, eu com o meu jeito, com a minha palavra, com a minha presença, eu posso transformar. É como se fosse um escultor que está ali, né? Polindo, esculpindo uma pedra, uma madeira, alguma coisa, e depois que fica pronta, poxa, a mão doeu, né? Você gastou ali uma energia, a obra de arte está pronta e o artista também. Então a gente vai aprendendo esculpindo a obra de arte, não é? Então não é só a obra de arte que fica ali maravilhosa, mas a gente também se transforma, o artista transforma, a mão, né, trabalha, dói, vai, tal. Então é um trabalho contínuo, não é só a pessoa sem deficiência que está fazendo o bem, né, que está só mandando coisa. Não, você também está recebendo muito aprendizado, muita experiência de amor, puro amor. A carne gera a carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma. As asas de anjo do apóstolo, como os pés de barro de quem amas, precedem a atual injunção fisiológica. Olha só. A forma física, gente, ela é temporária. O espírito, ele é eterno. Ou seja, não é que a pessoa está com deficiência nessa encarnação que ela, em todas, terá uma deficiência. Não. A forma, ela vai se transformando, não é? Então, não há feiura no espírito, não há uma deficiência ali, propriamente dito, no espírito. Muitas vezes está no corpo. Então, uma limitação física, que, lógico, isso resulta de condições do espírito, de coisas que o próprio espírito plantou, e isso vai resultar em alguma coisa no corpo. Mas o corpo, ele não é eterno. O espírito se transforma também. Então, a gente não pode confundir o corpo com a essência. Tá? Então, a forma com o conteúdo. O conteúdo é a essência. A forma, diversas. Outro dia eu pensei uma outra coisa. Eu pensei assim, nossa, o espírito não tem nome, né? Quem tem nome é o corpo. Hoje eu me chamo Victor. Numa próxima encarnação, eu não vou me chamar Victor. Eu vou ter outro nome. Então, o espírito não tem o nome, a forma física, né? Então, a gente vai construindo com as nossas experiências morais, com as nossas conquistas morais. É isso que a gente precisa trabalhar com as pessoas com deficiência, né? A gente não vai poder fazer com que a pessoa ande muitas vezes, ou que a pessoa enxergue, com que a pessoa, né? A gente não vai curar ela fisicamente, mas a gente pode curar o espírito, trazer um consolo e esperança para o espírito, certo? Né? Tem tantas pessoas aí perfeitas cognitivamente, fisicamente, mas que estão doentes moralmente. Poxa vida, né? Então, elas precisam aprender a se transformar. Estamos chegando aqui no final, acho que esse é o último trecho que eu escolhi. O filho com deficiência no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo. Antigo companheiro vencido suplica ajuda ao desertor. Seria criminoso negar-lhe o amparo que te pede. Olha só. O filho com deficiência, ele é um presente, ele é uma missão, ele é o recomeço, é a transformação de relações. Você negar uma pessoa
com deficiência é negar a sua própria evolução. Então, gente, aproveite essa oportunidade. E aí eu também queria dizer, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Assim, às vezes a gente não vai ter um filho com deficiência, mas a gente convive com pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência e familiares. Então, gente, seja empático. Ofereça ajuda, ofereça amparo. Às vezes, imagina, poxa, eu tenho pessoas que, né, assim, que eu conheço que precisam cuidar todos os dias dos seus parentes e tal. E aí toda vez que eu encontro com essas pessoas eu penso, poxa, esse é um momento da pessoa descansar, da pessoa poder esquecer um pouquinho daquele momento que é trabalhoso. Então a gente pode também amparar nesse cuidado, cuidando um pouquinho da pessoa que cuida, né? Oferecendo uma ajuda bem especificamente para amparar essa outra pessoa, mas também para ajudar quem ajuda, né? Acho que deu para entender a ideia aqui. Então esteja disponível para amparar todo mundo que está ao seu redor. Esse livro inteiro, esse capítulo é muito lindo, né? Assim, tem várias perguntas, várias questões que a gente se faz no meio, né? E aí eu queria finalizar dizendo que as pessoas com deficiência não podem ser vistas só como coitadinhas, né? Só como pessoas que sofrem. Não. São pessoas que estão reparando uma dor que foi plantada, mas que agora está passando por esse momento de reparo. E que essa é a construção do amor, da caridade, do melhoramento, né? Assim, do espírito como um todo. Bom, espero que eu tenha trazido aqui algumas questões importantes, reflexões. Pense, reflita e haja com amor e com o coração todo. Vamos agradecer, muito obrigado a toda a espiritualidade bondosa que nos inspirou, que nos auxiliou nesse momento, que possamos ser pessoas melhores, mais empáticas, mais compassivas, cuidando e amparando a dor de todo mundo que está ao nosso redor. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima noite, que a gente descanse, esteja tranquilo com o coração, para que tenhamos forças para fazer o bem, hoje e sempre. Muito obrigado, um grande beijo, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.